Graças a Deus. Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus. Deus abençoe grandemente a tua vida. Você que está conectado no nosso canal Silas Carvalho Oficial, seja visitado e abençoado pelas mãos poderosas de Deus, nosso Pai. Nesse momento estamos nós aqui para um momento da reflexão. E creio eu que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem coisas novas a trazer para nós. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, onde a nossa fé ela é provada. Porém, é preciso e é necessário que nós nos apegamos com as coisas espirituais de Deus, a fim de que nós tenhamos forças para continuar, mesmo em meio a grandes pelejas, e não venhamos jamais fraquejar. Porque o reino de Deus é tomado por força e por violência. E a Bíblia diz que aqueles que se esforçam se apodera dele. É tomado por força e por violência porque há uma oposição muito grande contra a nossa fé. Porque a nossa fé não é uma fé qualquer, mas é uma fé viva, infalível, imbatível. E assim sendo, toda força contrária se emprega a fim de fazer nós desistirmos dessa fé e não alcançarmos o objetivo maior, que é chegar ao céu. Jesus disse, ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo ele escreveu dizendo aos Coríntios que se nós pensamos em Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que nos deu força para batalharmos na fé, a fim de nos prepararmos para chegarmos ao céu. E sabemos que aqueles que creem e vivem de acordo à vontade do Senhor enfrentam lutas e tempestade, mas todavia o Senhor, nosso Deus, continuamente nos ajuda e acalma e apazigua a tempestade. A Bíblia mostra no livro de Marcos, no capítulo 4, que Jesus, ele acalmou uma tempestade. Jesus trouxe paz, trouxe bonança. A Bíblia diz em Marcos 4:39 que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. As tempestades fazem parte da vida e muitas vezes chega sem aviso. Elas interrompem planos, provocam medo, expõem nossas fragilidades. No texto bíblico, os discípulos enfrentaram exatamente essa realidade enquanto obedeciam uma ordem direta de Jesus, quando ele disse passar para o outro lado. Entretanto, mesmo estando no centro da vontade de Cristo, ele se vê cercado por vento forte e ondas ameaçadoras.
Isso nos ensina, portanto, que seguir Jesus não nos isenta das tempestades, mas nos garante sua presença em meio à tempestade. Além disso, a travessia não foi um erro, foi um propósito. O vento não era ausência de Deus, mas era cenário para a revelação. Assim, cada detalhe daquela noite, naquela tempestade, tinha um objetivo claro, um objetivo espiritual. Primeiro, a tempestade revela quem nós somos. A Bíblia diz assim: e levantou-se uma grande tempestade, e eles o despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? Primeiramente, a tempestade expõe nossas reações internas. Quando o controle escapa, surge medo, desespero e insegurança. Além disso, os discípulos já caminhavam com Jesus. Contudo, ainda estava aprendendo a confiar plenamente. Assim, a crise revelou uma fé ainda em processo de amadurecimento, digamos. Mas aí, portanto, precisamos observar como reage quando a tempestade chega. Como você reage? Se o medo tem falado mais alto que a fé, então esse é o momento de você, de nós, realinhar nossa confiança em Deus. A tempestade não cria o que está dentro de você. Ela revela o que já está dentro de nós. Segundo, a tempestade revela quem Jesus é. A Bíblia diz assim que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Em seguida, a narrativa mostra que Jesus se revela como Senhor absoluto, aquele que manda. O vento obedece, o mar se aquieta. Ou seja, a criação reconheceu a autoridade do Senhor. Enquanto os discípulos estavam dominados, estavam preocupados, em pânico, Jesus permanecia em completo controle de tudo. Desse modo, o que era caos para eles era domínio para Jesus. E eu me dirijo a você para dizer: se você está no meio da crise, lembre-se uma verdade essencial. O mesmo Jesus que dorme no barco é o Senhor que governa a tempestade. Hoje, portanto, escolha, decida confiar mais na palavra do que na força do vento. Quando Jesus fala, portanto, o vento, o caos, tem que obedecer. Terceiro, a tempestade revela uma experiência de fé. Jesus diz assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Depois do milagre, Jesus confronta os discípulos. Isso acontece porque a experiência não era apenas para livrá-los, mas sobretudo para ensiná-los. Já pega isso para a tua vida. Deus permite a tempestade não só para te livrar, mas para te ensinar. Assim, a tempestade se transforma em uma verdadeira sala de aula espiritual. Ele sai do medo para o temor,
do desespero para a admiração. Por isso, você precisa decidir como atravessará esse momento. A tempestade pode ser apenas sofrimento ou então uma experiência que amadurece sua fé. Hoje, permita que Deus use essa fase para fortalecer seu coração. Há lições que muitas das vezes só aprendemos quando o vento sopra forte. A tempestade revela como você reage quando o medo chega. Mostra de forma clara quem Jesus realmente é. Se transforma por fim em uma experiência de crescimento espiritual. E para concluir, saiba de uma coisa: Jesus continua no barco. Ele não perdeu o controle. Ele ainda fala ao vento e ao mar. Portanto, se hoje você está atravessando uma tempestade, confie. Porque quando Jesus se levanta, o caos se aquieta. O medo se dissipa e a fé sai mais forte do outro lado. Creia na palavra. Que Deus abençoe, fortaleça a tua vida, te dê força todos os dias para, em meio ao caos, olhar para Cristo e saber que Ele ainda está no barco. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.